Olá, ouvintes da Band News FM, você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente no YouTube, eu sou Renata Menezes, esse é o Band News Entrevista. Todo sábado a gente está aqui tendo conversas muito importantes com gente que tem muita coisa bacana para acrescentar. E eu vou começar o programa de hoje falando de saúde dos olhos. Porque a gente precisa ter uma visão, cuidar da nossa visão, e é tanto tempo que a gente passa no celular. A gente vai conversar sobre todos esses detalhes hoje com o oftalmologista Marcelo Maia, que está aqui comigo para a gente falar disso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui para falar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Que é cuidar dos olhos das pessoas. que é cuidar dos olhos das pessoas, fazer as pessoas enxergarem melhor. A gente está precisando, doutor. A gente está muito conectado o tempo todo com as telas. Todo mundo olhando para o celular. Isso tem aumentado nas últimas décadas, especialmente na última década, os casos de questões de visão, problemas de visão, ou é só uma impressão nossa? Não, de fato, tem sim aumentado, até porque a tela que antigamente era a TV, que a gente via à distância, hoje chegou para alcance de uma mão, né? Então, assim, menos que a distância do seu braço. Então, esse estímulo que faz você enxergar mais de perto, você está contraindo a musculatura. Então, é uma das teorias, inclusive, que faz com que a gente pense que está aumentando os casos de miopia, né? Uau! E existem problemas, questões oculares que são silenciosas. Além dessas que a gente começa a perceber como, eu não estou enxergando direito, eu costumava ver a essa distância, agora não tem mais, essas acendem mais rápido a luzinha amarela, assim, para a gente ir procurar um oftalmologista. Mas e as doenças oculares mais silenciosas? Como que a gente pode identificar? Maravilha, ótima pergunta, porque a maioria das doenças oftalmológicas, elas são silenciosas mesmo. Então, sinais ou alertas como o olho está mais seco, o olho está doendo, o olho está vermelho, são alertas em que você precisa de fato procurar uma ajuda, uma avaliação para que se identifique o que é, porque a maioria das vezes você está olhando para o problema errado do jeito errado. Então, a maioria das pessoas vai procurar óculos, e quando na verdade o problema pode ser mais simples, pode ser uma lágrima que o olho está mais seco. E às vezes não, às vezes como você mesmo falou, as doenças mais silenciosas, que são as mais comuns, elas não dão sintomas nenhum, a não ser que evoluam a certo ponto que quando a gente diagnostica já está bem avançado. Então, normalmente essas doenças silenciosas, infelizmente, o paciente só vai perceber o desconforto que ela pode causar quando está bem avançada, que é o caso do glaucoma e da famosa degeneração macular relacionada à idade. Que a diferença entre as duas, né, normalmente o glaucoma, você não percebe que está acontecendo o glaucoma porque é uma perda progressiva, muito lenta da periferia. Então, imagine que você está enxergando através de um canudo. No começo, é legal você olhar através de uma luneta, mas imagine você enxergar a vida toda assim, você não enxerga nada ao seu redor e só enxerga só aquele pontinho no centro da sua visão. Já a degeneração macular, você começa a ter a perda do centro visual. Então, você tenta olhar para uma pessoa, você começa a não enxergar bem os detalhes do rosto dela. Então, você começa a não conseguir enxergar bem ou ler um livro, por exemplo, que é um prazer para algumas pessoas, né? Sim, começando do começo, né? A gente está falando aqui dessas questões oculares que normalmente acontecem na vida adulta ou até com a idade mais avançada. Mas e com as crianças? Como é que a gente deve ter esse cuidado? Porque é um pouco mais difícil. Às vezes, as criancinhas bem pequenas que ainda nem estão em idade escolar, a gente já consegue observar hoje crianças que estão usando óculos, né? Então, esse cuidado, esse check-up anual, por exemplo, da criança, do adolescente, deve incluir esse cuidado oftalmológico? Deve sim, excelente e importantíssima pergunta, porque é necessário o estímulo da detecção precoce, ou seja, é necessário estimular para que os pais, as mães, tias, enfim, quem é responsável pela criança, porque ela não vai reclamar, tá? Se ela não estiver enxergando direito, a maioria das crianças ela não vai reclamar. Então, a detecção precoce é tão importante porque a idade de ouro da criança, do olho, do cérebro, de toda a formação da criança é até 7 anos. Então, se aquele olho que precisa de uma correção não recebe esse estímulo até 7 anos, não é depois dessa idade que vai ser corrigido. Que aí começa a ter o famoso olho preguiçoso. Que aí a criança, no caso, quando é que os pais percebem, o avô, o tio percebe
que é quando a criança está desviando o olho, que é o estrabismo, né? Que é ou chamar a pessoa de zarolha, né? Então, importante, hoje, na verdade, essa indicação ou orientação de uma consulta anual é quando está tudo bem. Então, Olha, e a gente normalmente faz o contrário, né? Quando tá tudo bem é que a gente não vai ao médico, a gente não vai exatamente. cuidar da saúde. Exatamente, mas só para você ter uma noção, assim, o ideal é que logo quando nasce, tem um famoso teste do olhinho, que normalmente o neonatologista ou o pediatra que está ali logo quando a criança nasce, então já faz o teste do olhinho para saber se toda a estrutura está normal ou transparente para receber os estímulos. E até os 6 meses, né? É uma segunda consulta importante, de 6 meses a 1 ano. Depois, ainda na infância, de 3 a 4 anos de idade, para detectar se tem alguma alteração que precise ser corrigida, para dar o máximo que a criança precisa. Então, o objetivo é esse. Da mesma forma que a gente precisa dar o alimento para ela crescer, é necessário que a gente também observe essa parte para a gente detectar se o olho está precisando de seja algum estímulo com óculos, por exemplo, seja você estimulando um olho a mais do que o outro, enfim. Essa parte mais importante que tem que acontecer até antes de 7 anos. Como eu falei, assim, o mais importante é que isso seja corrigido antes do 7, que é quando está a informação ainda da região mais importante, que é a região da mácula, que é lá no centro da retina, lá no fundo do olho. Nossa, informação super importante. Você que está acompanhando a gente aqui no Band News Entrevista, eu estou conversando com o doutor Marcelo Maia, que é oftalmologista, sobre saúde dos olhos. E assim, meu amigo, minha amiga, você que está aí ouvindo, que tem 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um dia você acordou, num dia normal da sua vida, e de repente o rótulo do shampoo parece que tinha diminuído o tamanho das letras. Estava tudo bem. De repente, tudo fica um pouquinho mais difícil, tudo fica um pouco mais complicado na hora de ler. E você vai parar ali naquela faixa, naquela necessidade que muitas vezes você nunca nem teve. Aconteceu comigo. Nunca tinha usado óculos na minha vida. Cheguei perto dos 40, os rótulos começaram a diminuir. Não sei se era problema do fabricante, doutor. Eu acredito que sim. É muito comum isso, né? Com a idade, esse desgaste vai trazendo essa necessidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Principalmente quando você enxerga bem para longe, que é quando chega essa idade aí, em torno dos 40 anos, que você começa a perceber que seu braço está ficando curto ou... Os rótulos estão ficando menores. Foi o que aconteceu comigo. Eu imagino que sim. Que é a famosa presbiopia, né? Pela etimologia da palavra, presbita vem de velho, ou seja, de uma idade mais avançada. Então, a presbiopia não é a miopia, não é a hipermetropia, nem o astigmatismo. Então, a presbiopia é um acontecimento normal na vida da pessoa que passa dos 40 anos e começa a ter dificuldade para enxergar bem de perto. Sim, e aí não tem jeito, tem que usar óculos. Isso, dos tratamentos, né, seria a correção com lentes mesmo, ou lente de contato, ou óculos, ou algumas pessoas, no caso, também partem para a cirurgia, para corrigir e diminuir a necessidade do uso de óculos. Mas aí a idade vai passar e essa cirurgia consegue ser definitiva? Não, né? Essa cirurgia, normalmente, é a cirurgia refrativa, quando mexe na córnea, até em torno dessa idade, né? Mais na frente, também naturalmente. Os rótulos vão ficar pequenos de novo. De todo jeito. Não então tem você jeito. vai precisar. Assim, mas fica charmoso, vou colocar os meus aqui, ó. Fica charmoso. Você coloca um óculos assim, ó, dá um ar de maturidade, que é bom também. Eu não acho. É verdade? Mais elegante, mais charmoso. Maravilhoso. Agora, tem outros tratamentos, outras questões oculares que podem ser tratadas com cirurgia que são mais definitivas. Uhum. Queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são essas, quais são as alternativas para uns casos, especialmente aqueles que realmente impactam bastante na qualidade de vida, no trabalho, ou na escola, nos estudos. Dá para corrigir muita coisa hoje com a tecnologia que a gente tem, né? Graças a Deus, os avanços tecnológicos nessa área, na oftalmologia, está só começando. Nos últimos anos, aparelhos mais sofisticados conseguem fazer o que a gente chama de biópsia em vivo, ou seja, você não precisa cortar a pele para que você analise esse tecido com detalhes de micrômeros. É uma coisa bem específica mesmo, é uma coisa é como se fosse um microscópio e uma biópsia em vivo. Então, que é o
o aparelho de OCT, em que a gente consegue ver detalhes da retina. Hoje, com a foto da retina, a gente consegue detectar doenças sistêmicas, câncer de intestino, consegue detectar doenças como hipertensão, diabetes, que tem uma grande parcela, né, do Brasil, não só da Bahia, mas existe uma comunidade aqui que a gente precisa alertar e para que seja feito esse screening, que a gente chama que é, na verdade, um rastreamento através do exame de fundo de olho, que aparentemente é um exame simples, não precisa cortar, não é um exame invasivo que a gente chama, e dessa forma, com essa tecnologia, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Coisa que muita gente não sabe, que dá para apoiar, inclusive, em outros tratamentos de outras questões de saúde. Então, é verdade isso que todo mundo fala, que a verdade está sempre no olhar, né? Exatamente. Então, a verdade, inclusive, da saúde física está no olhar. Uma frase também famosa, né, que os olhos são a janela da alma. Exatamente, é bem verdade. A janela da alma e do corpo. E do corpo. Fantástico. Fala mais um pouquinho desses avanços de tratamento. O que mais que dá para fazer? A partir de que idade, doutor, as pessoas podem fazer algum tipo de cirurgia? Dá para fazer desde a infância? Tem que esperar um pouquinho essa maturidade acontecer no corpo? A gente está aqui conversando com o doutor Marcelo Maia, viu? Você que chegou agora, estamos falando sobre saúde ocular. Sei que eu fiz uma pergunta bem abrangente, mas é porque são tantas possibilidades e tantas dúvidas que eu queria ouvir e entender melhor. O que é que tem jeito com cirurgia, o que é que não tem jeito, o que precisa da lente, enfim, como é que é esse processo todo? Ótima pergunta. Como eu falei no início, né, a questão de você corrigir a criança, ou seja, dar tudo o que aquele olho precisa até 7 anos, para que não seja necessária uma cirurgia. Muitas vezes, né, é natural que com o envelhecimento, independente da pessoa se cuidar ou não, vai vir o cabelo branco, se ela chegar numa certa idade, e junto com o cabelo branco, né, que é a maturidade, vem também a catarata. Então, a partir dos 50 anos de idade, já começa a acontecer uma alteração numa estrutura que é transparente no olho da gente, chamada de cristalino. Então, como o nome diz, cristalino é uma lente transparente, só que com a idade, esse cristalino perde a transparência. Então, qualquer perda de transparência do cristalino chama-se catarata. Então, imagina uma barreira no meio do seu olho, né? Não adianta botar ou aumentar o grau aqui fora, porque se a barreira está no meio do olho, o tratamento seria cirúrgico mesmo, em que hoje em dia a gente consegue medir todas as partes do olho, né? Então, cada detalhe do olho e fazer a correção com a cirurgia de catarata. Em relação a cirurgias como glaucoma, quando o colírio, por exemplo, medidas como os colírios não funcionam, também tem necessidade de fazer a cirurgia. Mas, graças a essa evolução aí, hoje com os lasers, por exemplo, a cirurgia sofisticou muito, diminuindo o sofrimento do paciente, que é o mais importante. Mais importante. Hoje, doutor, quais são as principais queixas que você recebe no seu consultório? Quais são os problemas mais comuns, principalmente em adultos? Boa pergunta. Inclusive, acho que é uma das segundas queixas mais comuns do mundo, né? Saiu na Academia Americana de Oftalmologia, que é a sensação de olho seco, em que, na maioria das vezes, não é percebido como olho seco, como aquele olho vermelho, a sensação de areia no olho, que algumas pessoas chegam no consultório querendo mais óculos, achando que o problema é óculos, e, na verdade, às vezes, você só precisa lubrificar o olho. Então, com uma qualidade melhor da lágrima, você consegue enxergar melhor também. Então, uma das queixas mais comuns é a sensação de olho seco, a sensação de areia, a irritação nos olhos. Tem a ver com os ambientes que a gente está, muito ar-condicionado, ainda mais no calor aqui de Salvador? Tem a ver com isso ou algum outro fator genético que pode influenciar nessa sensação? Tem a ver com os dois. Tem a parte, né, do fator do ambiente em que você vive, tem a questão da sua alimentação. É muito comum em pessoas que já nasceram com uma condição que a maioria das pessoas conhece como rinite alérgica, tá? Asma, atopia, é uma condição só. A asma, que é uma alteração na pele, a atopia, é uma síndrome, na verdade, que também é uma alteração no colágeno, na conjuntiva, em que asma, normalmente você pensa naquela condição de falta de ar, né?
E a rinite alérgica, você pensa só na coceira no nariz. E quem tem sabe, hein, gente? Quem tem sabe. A rinite, ela realmente... E quando ataca a crise alérgica, normalmente vem uma coceira nos olhos muito forte. Uma coceira bem gostosa, diga-se de E é passagem, né? bom de coçar e a gente não consegue parar. Quem está em casa e tem sabe, né? Aquela coceirinha da alergia é muito forte. Muito. Então, assim, o mais importante de fato, sim, esse controle de não coçar o olho é importante, porque é um dos fatores principais para aumentar o astigmatismo. Tá? Então, coçar o olho. Se você está ouvindo, está coçando, pare agora, nesse momento. exatamente. Pode machucar, inclusive, né? Pode sim, pode alterar a formação da córnea. Então, na córnea onde é que acontece o astigmatismo. A córnea é responsável por 60% do grau do nosso olho. Então, se você coça, imagine se você está pressionando, enfim, friccionando ou coçando uma estrutura que é uma estrutura transparente e maleável por muito tempo, com o tempo ela pode deformar. E essa deformação da córnea que dá o astigmatismo. Quando existe uma degeneração, que é uma doença da córnea, que também é progressiva, normalmente piora na puberdade, né? O ceratocone, famoso ceratocone, é um astigmatismo bem elevado. Sim. A ponto de transformar a córnea numa estrutura em forma de cone. Então, muda até o formato da córnea. Exatamente. Distorce a imagem. Então, tem vezes que o óculos não resolve. Então, é necessário, às vezes, nesse caso aí, cirurgia para conter a progressão da doença. Uau! São muitos cuidados que a gente precisa ter, gente. Eu conversei aqui com o Dr. Marcelo Maia, que é oftalmologista. A gente poderia ficar horas aqui tendo essa conversa, porque a saúde dos nossos olhos é muito importante. E hoje a gente descobriu que tem muito mais questões associadas aí, como é importante a gente colocar na nossa lista de cuidados ali do check-up anual, cuidar dos olhos. Eu vou deixar esses minutos finais, doutor, para você deixar aí o seu recado, quem quiser esse cuidado seu, onde é que encontra também, para, né, quem já sentiu aí, de repente acender uma luzinha amarela, opa, preciso cuidar disso, importante saber onde encontrar para ir mais longe aí nesses cuidados. Muito obrigado, de verdade, porque essa hora agora que você não sabe o que você está sentindo, não sabe, não está sentindo nada, inclusive, que é o mais comum, essa é a hora mesmo de procurar uma consulta oftalmológica, que na consulta oftalmológica a gente tem a preocupação de não só ver se a pessoa precisa usar óculos, como todas as condições relacionadas ao olho e à saúde da pessoa em geral. E você pode me encontrar no @dr.marcelomaia. Você pode ficar à vontade para mandar dúvidas que eu posso te direcionar, tá? Aqui em Salvador, na Bahia inteira, que você possa cuidar melhor, não só dos seus olhos, tá? Para que você enxergue melhor o mundo, para que você se conecte melhor com o mundo, para que você consiga enxergar tudo, inclusive no YouTube, a gente aqui, para que você tenha mais qualidade de vida, que você enxergando mais cor e você tendo a possibilidade de enxergar o mundo de forma plena, você também vai ter uma vida plena. E o contrário também é verdade. Se você não enxerga bem, a tendência é você não viver bem. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Volte sempre. Band News Entrevista vai dar um tempinho. Daqui a pouco a gente volta com mais conversa importante para informar você e trazer muita coisa que você precisa saber. Até já já.
Band News Entrevista de volta, eu sou Renata Menezes, a gente continua com esse papo super importante aqui na manhã do seu sábado, para você aprender, para você tirar suas dúvidas, para você cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. E agora eu recebo aqui no nosso estúdio o dermatologista Lucas Leone. A gente vai falar sobre cuidados com a pele. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui e poder compartilhar tanta informação de qualidade com a população. E eu vou perguntar muita coisa, então você que está aí acompanhando a gente, seja na rádio, seja no YouTube, pegue até papel e caneta, porque eu vou fazer perguntas e a gente vai sair daqui com dicas para cuidar da nossa pele, inclusive o outono, que é a estação do ano que a gente está agora, é um ótimo momento para cuidar da pele, né? Por quê, doutor? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que vale a pena até a gente começar, iniciar falando que, assim, os cuidados com a pele precisam ser todos os dias, independente da época do ano. Mas pelo fato de agora no outono, no inverno, a gente ter uma incidência menor da radiação, né? Então o sol está um pouco mais fraco, vamos dizer assim, a gente consegue entrar com alguns tratamentos um pouco mais intensos para estimular aquele brilho de pele que todo mundo ama, melhora da textura, dos poros e entregar uma qualidade de pele bonita para os pacientes. A gente também está menos agoniado para ir para a praia, não está naquela loucura que a gente fica no verão, que toma sol toda hora. Perfeito. Então também dá uma baixada, assim, né, nessa energia da própria cidade, que é uma energia mais intensa, da gente estar mais na rua, é a hora também de fazer os cuidados dos danos que a gente causou na nossa pele no verão, né? Verdade, aí, pois já quero começar perguntando o que dá para fazer no dia a dia, qual é o kit básico de sobrevivência, cuidado e saúde da nossa pele, que é o dever de casa que a gente tem que fazer todo dia, doutor. Perfeito. Ó, assim, aquela coisa, né, que as pessoas falam, o básico bem feito, se você fizer, consegue às todos vezes os a gente resultados. não faz nem isso, né? Verdade. Tem paciente que chega no consultório, doutor, eu não faço nada, eu quero que você me passe uma rotina de cuidados completa. Não tem como a gente fazer isso porque é uma pessoa que precisa entender a adesão do processo. Então, assim, faz o básico bem feito inicialmente para depois a gente ir aderindo a outras coisas. Então, em resumo, o básico bem feito funciona com o quê? Uma limpeza, né, com um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Tem pele oleosa, tem pele mista, tem pele mais sensível. E é importante passar pela consulta com o dermatologista porque nesse processo a gente consegue identificar, por exemplo, se você tem alguma doença de pele, se você tem alguma dermatite, porque isso influencia no tipo de sabonete. Porque dentro de um sabonete tem vários tipos de substâncias que devem ser consideradas para aplicar na sua pele. Além do sabonete, da higienização, uma hidratação. Né? Então, assim, o sabonete ele vai higienizar, ele vai limpar, depois vem o hidratante que ele vai fortalecer a barreira da pele. O que é que o hidratante faz? Ele vai garantir que essa pele ela fique viva, vamos dizer assim, ela fique mais hidratada. E ela mais hidratada, ela protege contra os agentes externos, dificulta que tenha alguns arranhões, por exemplo, entendeu? Então dificulta que bactérias penetrem na pele e, consequentemente, deixa a pele muito mais bonita. E além da hidratação e da limpeza, obviamente, o protetor solar que não pode faltar, né? Que é o queridinho, o principal anti-idade que todos os pacientes precisam estar usando, porque a gente sabe que não é apenas por questão estética. Tem o risco de câncer de pele, o risco de manchas e o risco de, obviamente, envelhecimento. Pois é. E é bom a gente lembrar, gente, eu estou aqui com o Dr. Lucas Leone, que é dermatologista, você que chegou agora aqui na Band News pelo YouTube ou pela rádio, tome nota, cuidados aí com a sua pele. E é bom a gente lembrar que a pele não é só a pele do rosto, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, quando a gente está falando de dermatologia, estamos falando de cuidado em toda a pele do corpo e também pensar aí cabelo, tudo isso que está sobre aqui, né, na parte que todo mundo vê do nosso corpo. Nessa época do ano, tem queixas relacionadas assim a outras questões de pele, sem falar da pele do rosto? É muito comum. O que acontece? Eu percebo muitos pacientes, né? Pelo fato assim, de ser uma época do ano mais aconchegante, no sentido de ser um pouco mais frio, as pessoas vão e tomam banho quente. Ai, essa aí eu acho que eu tô culpada. Pode me prender que eu tô culpada. Tem gente que toma aquele banho quente que sai até a fumacinha do chuveiro. Sim. Gente, isso é um terror pro dermatologista, porque a gente agride muito a pele, né? Então a pele fica muito irritada, fica muito vermelha e, de certa forma, acaba estimulando até uma queimadura e envelhecimento precoce. Então, assim, uma grande dica é reduzir a temperatura dos banhos, né? Então, assim, banhos mais frios. Obviamente que a gente não vai tomar banho gelado, porque às vezes, né, dificulta, entendeu? Então, assim, tomar um banho ameno, que não irrite tanto a pele. E uma outra dica é tentar substituir sabão em barra por gel de limpeza. Porque o sabão, pelo fato dessa época do ano ter menos umidade, estar mais seco, o próprio sabão ele deixa a pele mais seca, né? O sabão em barra. E o gel de limpeza, o óleo de limpeza, ele já hidrata. Então você consegue limpar o seu corpo e hidratar a sua pele, dificultando que tenha dermatites e um ressecamento muito evidente. Vou falar uma coisa que eu faço aqui, vamos ver agora se eu vou ser reprovada ou aprovada. Pensando em hidratação da pele. A gente que não tem muito tempo, que vive na correria, às vezes não dá tempo de sair do banho e passar hidratante na pele. Passar um óleo de banho
logo depois, tomar banho ali ainda no chuveiro, dar aquela última ducha com água um pouquinho mais fria, ajuda a manter essa hidratação da pele? Logo depois do banho? Logo depois do banho. Ajuda e é super indicado. Ufa, passei viu? no teste. Porque óleo de banho hidratante, é muito importante que os pacientes entendam que a indicação é usar após o banho mesmo. Porque quando você toma um banho, você, de certa forma, dilata os poros da sua pele. Então, existe uma facilidade maior de absorção do produto, né, do produto penetrar. Então, o hidratante, se você escolher o melhor horário para usar, é logo após o banho, porque vai conseguir hidratar muito mais a pele. Então, você está fazendo perfeitamente bem. Tirei nota 10, gente. A gente está aqui com o dermatologista Lucas Leone. A gente está falando sobre saúde, cuidados com a pele. Estamos no outono. A gente deve mudar um pouco as rotinas de cuidados nas estações do ano? Primavera, verão, um tipo de cuidados, outono, inverno, outro tipo. Fica difícil porque é caro também, né? Material, todos esses cuidados com a nossa pele. Sim. Então, como é que dá para ajustar para caber no bolso? E se precisa mesmo, como é que a gente faz essa mudança aí para cada estação? Perfeito. Você tocou em 2 pontos muito importantes, que é a questão do custo-benefício, né? Porque, assim, todo mundo tem a possibilidade de cuidar da pele. Então, uma coisa que eu sempre faço na minha consulta é, no final da consulta, perguntar até quanto aquele paciente pode investir. Porque não adianta eu prescrever uma receita extremamente exorbitante de valor e o paciente não ter a possibilidade de comprar. Então, eu sei que eu não vou estar conseguindo entregar o resultado que ele precisa, que ele quer, entendeu? Então, assim, existem diversas marcas nas farmácias, no mercado, que a gente consegue otimizar e escolher. Eu vou te dizer que tem marcas que são baratas, mas que são muito boas também e que vale a pena. Mas assim, não tem como dizer exatamente qual é o produto, porque depende da pele de cada paciente. E em relação à questão dos cuidados nas estações do ano, isso realmente precisa ser ajustado. Porque, por exemplo, isso varia muito de acordo com a incidência do sol, né? Então, o sol é o grande vilão desse período. Então, a radiação, a gente sabe que tem uma grande questão de piora do envelhecimento, do câncer de pele. Então, em momentos, por exemplo, do verão, primavera, que o sol está mais incidente, a gente precisa dar uma reduzida em relação à frequência dos ácidos que os pacientes usam, por conta das irritabilidades, das descamações. E já agora no outono, é justamente nesse ponto que eu gosto de tocar, que a gente tem essa liberdade maior de talvez aumentar a concentração de um ácido para estimular um nascimento de uma pele nova, para que o paciente tenha aquela pele mais bonita. Olha, e os ácidos, eles são os queridinhos, assim, quando a gente fala de cuidados da pele, eles prometem muita coisa, eles também entregam muita coisa. E com essa popularização que a gente viveu aí nos últimos anos, talvez na última década, muitas farmácias oferecendo cuidados de tecnologia, de cuidados com a pele, bem intensos e muitas marcas com diversos valores. Isso faz com que a gente tenha acesso, né, a todos esses produtos. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode ir lá comprar o produto, porque nem todos são produtos médicos que precisam ali de prescrição, né? São produtos mais cosméticos, mas é muito perigoso usar, principalmente os ácidos, sem ter a orientação de um médico dermatologista, não é, doutor? Perfeito. É como eu falei no início. Gente, a gente precisa examinar a pele do paciente. Eu já peguei algumas situações de paciente que tinha uma doença de base, tinha uma irritabilidade, uma dermatite, e usou um ácido que foi orientado por uma blogueira no Instagram, enfim, uma rede social, e ela chegou com a pele totalmente desidratada, ressecada, e isso estava causando um constrangimento. E assim, isso é muito comum. Infelizmente, a gente está vivendo nessa realidade que pode ser um perigo para as pessoas. Então, assim, se vocês querem cuidar da pele, procure um médico especialista, que é o dermatologista, porque a gente vai conseguir identificar qual é o seu tipo de pele, se você tem alguma doença de base, e o que você precisa para conseguir a pele dos sonhos, do seu sonho, né? Porque o sonho de cada pessoa é diferente nesse sentido. E é importante também, assim, algumas coisas que eu acho que é importante dizer. Não é porque funcionou para sua amiga que vai funcionar para você. Exatamente. Segundo, a gente está vivendo numa era de redes sociais e a gente vê, né, os filtros, aí tem esse debate se acabam os filtros, não acabam os filtros, mas a gente está vivendo uma era de desconexão com a realidade, né? A pele de verdade, ela tem manchinhas, ela tem rugas, faz parte da pele humana a gente ter alguns sinais da passagem. Irregularidades, sinais da passagem do tempo. E eu sinto, doutor, que muitas vezes a gente acaba criando expectativas com relação à nossa pele, ao nosso corpo, que estão relacionadas a um ideal de corpo que ele não é verdadeiro, ele não é possível. Exatamente. Então, acho que fica aqui também o alerta que não acredite em tudo que você vê na internet, cuidado com as comparações. É claro que tem muita coisa que dá para fazer para melhorar a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa pele. É claro, quem é que não quer ficar mais bonita? Verdade. Quem é que não quer ficar mais saudável? Quem é que não quer se sentir bem? Mas
Você percebe no seu consultório uma expectativa, às vezes desconectada da realidade de alguns Percebo pacientes? demais, assim. Inclusive, o que acontece? O meu ramo da dermatologia é dermatologia estética, né? Então, eu trabalho muito com o que popularmente as pessoas chamam de harmonização facial. Então, eu vejo as pessoas querendo chegar, elas chegam no consultório desejando algo irreal. E muitas vezes isso realmente é uma influência da rede social e, às vezes, até uma questão emocional da própria pessoa, de ela não se enxergar como ela mesma, entendeu? Então, a gente precisa muito alinhar essa expectativa, porque às vezes necessita até de um acompanhamento psiquiátrico associado. Já aconteceu, de um problema não ser dermatológico, e sim psiquiátrico. Então, as pessoas realmente elas chegam no consultório, nessa parte de estética, querendo coisas que são reais. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, para a qualidade de pele. Ai, doutor, eu não quero ter poros, eu quero que meus poros fiquem, sabe, igual aqueles da rede social das artistas. Gente, aquilo não existe. Pois se você perceber, as artistas passam maquiagem, você consegue ver aqueles poros. Os poros eles ficam abertos ainda, mas eles diminuem de tamanho. Então aquela pele super lisinha, fininha, isso é impossível, né? Porque a verdade, ela realmente é assim. Sim, ó, gente, você que chegou agora, eu estou conversando com o dermatologista Lucas Leone. A gente está falando de cuidados com a pele. E essa questão do eu quero igual aquela pele que eu vejo na internet, eu quero aquele rosto que eu vejo no Instagram. Gente, falando aqui, né, eu sou uma pessoa que trabalho, estou inclusive deixar o convite de segunda a sexta, 1h30 da tarde, Band Mulher ao vivo, para Bahia e para Sergipe, tem no nosso canal do YouTube. Existem muitas técnicas que são utilizadas no audiovisual e na internet para que chegue na casa das pessoas uma imagem bem cuidada e bonita. Existem vários profissionais que estão envolvidos para que aquela imagem que chega na sua casa, ou que você vê no seu celular, quando é uma imagem profissional, ela tenha aquele cuidado estético. Então, tem iluminação, Perfeito. tem figurino, tem maquiagem, tem muitas possibilidades. Tem ajuste de câmera, ajuste de Exatamente. lente, porque é um trabalho profissional. Então, quando você vê um filme, quando você vê um programa de TV, quando você vê até uma publicidade, um material feito ali, ou as grandes blogueiras da internet que trabalham com isso, estão ali, esse é o trabalho. Então, essa produção audiovisual, Interfere produção de bastante. foto, ela é uma produção que nunca será a mesma da produção que a gente faz na nossa casa, pois esse não é o nosso trabalho. Pois Então, a é. gente precisa ter essa informação. Acho muito importante a gente falar disso, Uhum. para não achar que todo mundo acorda daquele jeito, com aquela luz, sem olheira nenhuma. A vida real, gente, não é assim. E é tão importante a gente ter esse limite bem cuidado, né? Porque olha o risco. Chegar um Exatamente. paciente num consultório dermatológico com essa disfunção de conexão com a Com a realidade. realidade. E Exatamente. Ela não aí, se enxerga mais, né? Ela perde a própria personalidade. Então, assim, quando você percebe que um paciente ele quer toda hora mudar e que traz uma foto de uma pessoa querendo se parecer com essa pessoa, existe um problema. A gente percebe que o problema está realmente onde ela se enxerga. Ela não se enxerga como aquela pessoa, ela quer ser outra pessoa. E aí, nesse ponto, que você precisa encontrar um profissional que fale para você, ó, o seu limite é esse aqui. Porque se você simplesmente vender tratamento e não estiver preocupado com o que o paciente realmente é, aí realmente perde o limite, entendeu? e essa é uma dica super importante. Qualquer profissional que cuide de você, da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua beleza, da sua estética, confie mais no profissional que te diz não. Porque o Perfeito. profissional que nunca diz não para você é um profissional que talvez não esteja tão atento Uhum, aos limites, porque precisa haver limite, né? exatamente. Agora, dentro do limite, do que dá para a gente fazer de melhor para cada um de nós, tem muita coisa que dá para Tem fazer para a muita gente coisa ficar bacana pra gente mais se cuidar. gatinho, mais Uhum, gatinha, né? O que tem muito. de maior novidade assim hoje no mercado, que funciona bem, que tem um bom custo-benefício para cuidar da pele, rejuvenescimento? Ó, vamos lá, no caso, voltando exatamente para essa época do ano que a gente está vivendo, né, que acho que puxa bastante para esse período, a gente tem a possibilidade de estimular rejuvenescimento da pele dos pacientes com tecnologias, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui em Salvador, no Instituto Diego Correia, lá no CIO, próximo do Salvador Shopping, a gente tem um Laser Chrome, que é uma plataforma que ele tem diversos tipos de funcionalidade. Então, dá pra gente tratar desde a superfície de pele até a pele mais profunda. E o bom é que, assim, o tempo de recuperação, ele é muito rápido, ou seja, não agride muito a pele do paciente. Então, você consegue fazer o laser, melhorar a sua textura de pele, a qualidade de pele e voltar para o seu trabalho. Você não precisa se ausentar, por exemplo, ficar muito tempo afastado. Então, essa é uma grande possibilidade. Tratamento a laser, eu adoro. Uma outra coisa também que já foge um pouquinho dessa questão do laser é o peeling. Peeling é um arsenal terapêutico que a gente tem na dermatologia há muitos anos.
e que teve uma grande polêmica, inclusive, né, por conta do peeling de fenol, há algum tempo atrás, que foi proibido no Brasil por conta do que aconteceu, mas os peelings, eles são maravilhosos para estimular a renovação celular. Então, eu não abro mão e sempre indico os pacientes. E o peeling é mais acessível, ele tem um custo-benefício muito melhor do que uma tecnologia. Então, é por isso que eu digo, tem para todo mundo, dá para todos os bolsos se cuidar. Era essa a minha próxima pergunta, porque tem essa ideia coletiva, assim, um pensamento coletivo de que esses cuidados de pele normalmente são cuidados muito caros, muito dispendiosos, que não são para todo mundo, é só para quem tem muito dinheiro para investir. Mas você já falou no começo da nossa entrevista que tem produtos no mercado que para todos os bolsos, que vão entregar bons resultados. E na clínica, também nesses procedimentos, dá para fazer alguma coisa que caiba no bolso. Para quem quer investir pouco, mas quer dar um tchan, assim, dar um brilho no visual. O que você recomenda? É claro, viu, gente? É uma recomendação, assim, ó, superficial. Você tem que ir no médico, fazer sua avaliação de pele. Estou fazendo uma pergunta um pouco mais genérica. Então, eu acho que, assim, fica mais em conta, vamos dizer assim, o custo-benefício quando a pessoa entende que ela precisa se cuidar todos os dias. Porque, às vezes, o que eu pego no consultório são pacientes muito idosas, de 50, 60 anos, que não se cuidaram ao longo da vida, tomaram muito sol, por exemplo, não fizeram uma rotina de cuidados com a pele, e chega com uma flacidez muito intensa e quer uma transformação maior. Então, é aquela coisa, né? Para você cuidar da casa todo dia, você gasta muito menos dinheiro do que construir uma casa de uma vez só. Então, você entender que você se cuidar todo dia, você investe pouco todo dia, mas que vai, ao longo do tempo, te dar um rejuvenescimento, um envelhecimento muito mais bonito com naturalidade. Então, assim, tenha seu hidratante, seu protetor solar, seu gel de limpeza para você limpar seu rosto. E em consultório, a gente pode estar fazendo um laser, um peeling, fazendo um botox a cada 4, 6 meses. E a gente vai conseguir entregar qualidade de pele, ausência de rugas e você é feliz. Olha que maravilha, que sonho. E é isso, envelhecer é sinal de que a gente está vivendo, que a gente está vivendo mais, que a gente viveu bem. Então, particularmente, assim, eu sinto que é tão bonito a gente envelhecer. Agora, claro que dá para envelhecer com os cuidados, e aí vai na medida de cada pessoa, que cuidados são esses, assim, e a gente ir também não se desconectando da realidade. É muito interessante isso que você traz, doutor, porque justamente uma atenção, é um cuidado. Tem tanta coisa disponível, mas usar com cuidado, com carinho, entender o limite de cada coisa e usando também ao longo do tempo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Perfeito. Né? E tendo esse cuidado com a saúde da nossa pele. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Queria deixar esse espaço para você deixar aí suas redes sociais, deixar o convite para todo mundo que quer saber mais. Bacana. Gente, eu sou bem ativo nas redes sociais, então assim, eu dou muita dica. Tem caixinha de pergunta. Tem caixinha de pergunta, Pronto. Sou muito acessível, respondo os pacientes, eu adoro essa comunicação, essa conexão entre a gente. Meu Instagram é dr.lucasleone, eu trabalho aqui em Salvador, no Instituto Diego Correia, lá no CEO, do lado do Salvador Shopping, e eu tenho uma clínica em Feira de Santana, que é o Instituto Ortocentro, o Núcleo de Rejuvenescimento e Cosmiatria. Maravilha, gente. Ficam aí todas as dicas para você que quer cuidar da sua pele e cuidar da saúde, fazer essa manutenção. É todo dia, não adianta chegar lá que o doutor Lucas não vai resolver se você não está fazendo seu dever de casa direitinho. Exatamente. Cuidado também, não vai passar ácido na sua pele de qualquer jeito. Cuide de você com carinho. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre, viu? Perfeito. A casa é sua. Esse foi mais um Band News Entrevista. Sábado que vem a gente se encontra com mais conversa bacana para você. Um beijo, um abraço. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Foi um prazer. Ok? Certo. Obrigado. Nada. Não, ele...